O Cafeína de hoje traz um ranking exclusivo com os 10 melhores fundos de ações da última década. Por meio de uma curadoria em que é levado em consideração o risco versus o retorno, fundos de gestoras conceituadas rentabilizaram até 757% no período. Essa será uma série de 3 programas onde iremos abordar, além dos melhores fundos de ações, fundos de renda fixa e multimercados. Se interessou? Então não perca o Cafeína, que começa depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, sabe o que é um piolho na cabeça do careca? Um piolho na cabeça de um careca? Não sei. Segundo a nossa editora, é um sem terra. Um sem terra? É. Muito bem. O que vocês acharam desta piada de Samidana? Será que ela merece um like? Não. Vamos começar o nosso programa porque a gente preparou uma série. Os Top 10, os 10 fundos da década. Essa série vai abordar fundos de ações, de renda fixa e de multimercados. Então também quisemos entrar nesta tendência e fazer aqui uma temporada, 3 episódios, Sim. Certo? É isso. Neste primeiro episódio, nós teremos a lista ligada aos fundos de ações. Essa lista, esse ranking é baseado num levantamento exclusivo da Morningstar, que é uma casa de análises americana que calculou o retorno de diferentes fundos ajustados ao risco. Mas você pode se perguntar, afinal de contas, o que isso significa? Assunto para Samidana. Significa que não é só pegar o retorno de todos os fundos de ações dos últimos 10 anos e ver qual deu mais para o cotista. Tem que calcular o risco que os gestores correram e quanto esses fundos chegaram a cair em seus piores momentos. Essa metodologia é feita justamente porque a grande maioria dos investidores tem aversão ao risco e preferem perder menos do que ganhar mais. Então a Morningstar deu um peso negativo maior para os fundos que oscilaram muito, que podem até ter feito uma entrega de um bom retorno, de um bom resultado, mas também tiveram muitas quedas pelo caminho, ou quedas muito expressivas. Por outro lado, a metodologia premia os fundos mais consistentes, que deram retornos positivos sem precisar testar o estômago dos seus investidores. Além disso, foram utilizados alguns filtros. O fundo tinha que ter, para entrar nessa classificação potencial, um patrimônio líquido de pelo menos 25 milhões. O número de cotistas precisa ser superior a 50 e ele precisa ser composto apenas por investidores de varejo ou qualificados. Também foram excluídos os fundos dos grandes bancos, Eu estou falando do Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil, além da Caixa. Ou seja, a gente está avaliando basicamente gestores independentes. Então vamos começar pelo primeiro fundo. O fundo Atmos é quem encabeça o ranking. Criado em 2009, sua aplicação mínima é de R$50 mil e ele é destinado a investidores qualificados, ou seja, que tem mais de R$1 milhão investidos, como é o caso do Sami, evidentemente. Loucura! O objetivo do Atmos é render acima da taxa de juros de longo prazo. A taxa de administração é de 1,85% e a rentabilidade acumulada nos últimos 10 anos foi de incríveis 757%. Em 2020, a cota do fundo se valorizou em mais de 14%. Segundo a classificação da Morningstar, ele levou uma pontuação de risco-retorno de 7,3. O segundo da lista é o Dynamo Cougar. Ele foi avaliado com nota 5 quanto ao risco e retorno. A sua rentabilidade em 2020 foi de 26% e o acumulado na década é de 581%. O AZQuest Small Mid Caps também teve uma rentabilidade de 581% na década, só que ficou em 10º lugar nessa lista, não em 3º lugar. Isso é devido à metodologia da Morningstar que ajusta retorno ao risco. Ou seja, o Dynamo Cougar e o AZQuest Small Mid Caps obtiveram o mesmo retorno, mas o fundo Dynamo conseguiu isso com muito menos risco. E é por essa razão que está bem à frente no ranking. O fundo da AZQuest tem aplicação mínima de R$10 mil e sua taxa de administração é de 2% ao ano. Ele está no mercado desde 2009 e seu foco é em ações de empresas com menor valor de mercado, tanto no Brasil quanto no exterior. O objetivo dele é superar o índice SMLL 11, que é o Small Caps, no longo prazo e, ao mesmo tempo, ter uma volatilidade inferior ao índice. Ou seja, ele quer ganhar no retorno e ganhar no risco.
Na lista tem também 2 fundos BDRs. O IP Participações BDR é classificado com nota 4,8 e a sua rentabilidade acumulada em 10 anos foi de 390%. No último ano, o fundo rentabilizou mais de 28%. Nele, o acesso ao investimento é mais fácil, é mais barato, já que começa em R$1.000. A gestão é da IP Capital Partners e ele investe tanto em ativos locais como internacionais. O objetivo dos gestores é ter ganhos bem superiores ao CDI no longo prazo. Já o IP Value Hedge BDR, que também é gerido pela IP Partners, atua também no mercado de câmbios. Sua aplicação inicial e a taxa de administração são os mesmos do IPA Participações e sua rentabilidade acumulada em 10 anos foi de 318%. Foi menor do que a dos 5 próximos fundos, ou seja, que se classificaram abaixo dele. Isso quer dizer que, apesar da menor rentabilidade, o fundo apresentou um risco menor aos seus investidores, com uma menor oscilação no período, o que fez ele ficar em cima no ranking. Os fundos de ações da 6ª posição em diante apresentaram uma rentabilidade entre 425% e 456%. E suas notas de risco-retorno ficaram entre 3,8 e 3,2. Vale ressaltar que todos esses fundos são de gestoras de peso no mercado, renomados, com bom histórico de administração e que, por esse motivo, têm fundos bem concorridos. Inclusive, alguns deles podem estar fechados para captação, o que não significa que não serão reabertos no futuro próximo. Então, vale a pena ler os relatórios e acompanhar quais estão e quais não estão abertos no momento. Na pandemia, por exemplo, com a derrocada no valor das ações, muitos fundos foram reabertos, com os gestores indo literalmente às compras. Essa foi uma excelente estratégia que possibilitou alavancar ganhos que já estão acontecendo. A gente viu parte deles em 2020, né? Somente no Brasil bateu lá o vale em março. Muitas empresas se valorizaram muito até o final do ano. O próprio Ibovespa, ou seja, a média, fechou no positivo no ano, a despeito da pandemia. E agora então, para que você possa ter aí compilado na sua tela, um a um, vamos mostrar os 10 melhores fundos de investimentos de ações na última década. Muito bem, agora vamos fazer só um parênteses aqui para quem é novo no canal ou está começando no mundo dos investimentos. O que são fundos de ações, afinal de contas? Eles são uma maneira mais simples de você investir na bolsa. A pessoa não precisa queimar a cabeça sobre quais empresas comprar, sobre qual segmento é melhor escolher, onde apostar, enfim, né? Tudo isso exige alguma familiaridade, ao menos que pequena, exige alguma estratégia. Então, em vez de você comprar diretamente a ação, você pode comprar a cota de um fundo e, nesse caso, fazendo isso, você delega essa responsabilidade para o gestor. É ele quem toma as decisões de quais papéis comprar ou vender, quando e em quais quantidades, sempre pensando em trazer o melhor retorno ao cotista, obviamente. Por isso, os fundos de ações são uma alternativa para quem está começando na renda variável e busca uma rentabilidade maior, obviamente, que os investimentos de renda fixa. Como a gente sempre destaca aqui no canal, é muito importante você conhecer o gestor do fundo e o tipo de estratégia que ele adota para saber se está alinhado com o seu perfil de investidor. Um bom gestor traz bons rendimentos e faz a alegria dos cotistas, que também sabe regular o risco. Agora, você também tem os outros casos, né, de gestores que têm um risco enorme e que não retornam. Tem que ficar de olho. Para administrar o seu dinheiro, os gestores cobram taxas, tanto de administração como de performance. A taxa de administração é cobrada independentemente do resultado do fundo. Já a taxa de performance equivale a um bônus cobrado pelo gestor por ter conseguido entregar uma rentabilidade superior à esperada, uma rentabilidade muito boa. O que é justo, né, já que, em certo sentido, acaba premiando quem entrega mais retorno, desde que para isso, evidentemente, não tenha que correr um risco muito mais alto. Não precisa tentar fazer conta com relação a isso, a análise é um pouco mais simplificada, por quê? Porque ao ter a divulgação do desempenho do fundo, isso vale até para os fundos que a gente abordou aqui, você já está vendo ou ouvindo o resultado líquido, ou seja, retiradas todas essas despesas, todas essas taxas, quanto que o fundo rendeu para o cotista. É disso que a gente está falando. E também é importante lembrar que há tributação de imposto de renda quando você saca o dinheiro do fundo
no caso de ações, 15% sobre o rendimento, né? E essa cobrança é automática e retida na fonte. Então, o dinheiro que você recebe na sua conta, por exemplo, da sua corretora, já é deduzido de imposto de renda. A vantagem dos fundos de ações é que, ao contrário dos fundos de renda fixa e multimercados, não há aquele come-cotas. Para quem não sabe, o come-cotas é uma antecipação do imposto que é cobrado pela Receita Federal 2 vezes ao ano, em maio e em novembro. E tem aquele negócio, não tem como fugir dele, porque ele vai diretamente na cota, como o próprio nome diz. Em compensação, esse valor é descontado do valor do imposto que você tem a pagar no resgate. Uma outra vantagem de investir em fundos é que o seu investimento fica mais diversificado, sem precisar de muito dinheiro para isso. A desvantagem, por outro lado, é principalmente para aqueles que conhecem bem o mercado, que gostam de tomar as decisões sobre quais ações investir, qual papel comprar, quando fazer isso. Aquele investidor mais experiente e que tem muitas vezes um bom volume de recursos pode se sentir mais confortável tomando as próprias decisões, ao passo que aquele um pouco mais inexperiente, entrante ou que não quer se dedicar a isso, pode delegar essa função para um gestor profissional. Exatamente. Qual a grande conclusão do Cafeína de hoje? Que investir em fundos de ações para longo prazo, de preferência de 5 anos para mais, aumenta consideravelmente a probabilidade de ter uma rentabilidade acima da média do mercado, né? Obviamente, se você seguir essas dicas de qualidade do gestor. Investimento é uma maratona, como muitos dizem, não uma corrida de 100 metros. Exatamente. Bem interessante, hein? Porque existem muitos fundos no mercado brasileiro, né? Não é fácil para um investidor olhar a pluralidade de opções nas prateleiras e tomar uma decisão. Então nós trouxemos aqui essa lista já com essa curadoria, esse ranking um pouco mais fechado para que você possa, quem sabe, se inspirar, analisar, ver se faz sentido para você, mas eles já passaram, digamos assim, por um filtro importante, levando em conta vários critérios que a gente mencionou aqui. Gostou ou não gostou? Você tem o seu dinheiro aplicado em algum fundo de investimento? Particularmente em fundos de ações. Tem ou não tem? Gostou do programa? Lembrando que nós teremos mais 2 episódios dessa série analisando o top 10, os 10 melhores fundos, o de ações. A gente já completou a missão com esse programa. Vamos falar de outras apostas, de outros tipos de fundo nos próximos Cafeínas. E agora? É hora de ver o que aconteceu no Brasil e no mundo, os acontecimentos mais importantes no Giro de Notícias. O CEO da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior, pediu demissão do cargo, segundo divulgou a estatal. O executivo justificou sua saída por motivos pessoais e diz que fica na função até 5 de março. Ferreira está na presidência da principal estatal de energia do país desde meados de 2016. No período de sua gestão, a Eletrobras saiu de um prejuízo de mais de 14 bilhões de reais em 2015 para um lucro de 13 bilhões de reais em 2018, o maior em 2 décadas. Sua missão era deixar a estatal preparada para uma privatização, o que deve ficar mais difícil com a sua saída. E a maior gestora de investimentos do mundo fez um alerta em carta assinada por seu CEO. Segundo Larry Fink, da BlackRock, a sociedade está em beira de uma reconfiguração financeira. A gestora estima que fatores socioambientais e de governança farão cada vez mais partes das carteiras dos investidores e que nada, nem a pandemia, será capaz de parar o tsunami ESG que tem tomado conta do mercado financeiro. O maior IPO de tecnologia desde o Uber, uma empresa chinesa que tem a Tencent como um dos principais acionistas, pode se tornar maior que gigantes como a Dell e Motorola. O aplicativo de streaming Kuaishou, principal concorrente do TikTok, quer levantar até 6,3 bilhões de dólares em uma oferta pública de ações na Bolsa de Hong Kong. Se o montante for de fato confirmado, a empresa poderá valer quase 62 bilhões de dólares. Depois do Giro de Notícias, vamos ver como foi o fechamento do mercado. Pode rodar. O Ibovespa fechou em queda pela 4ª sessão seguida, puxado pelo agravamento do clima político no país. O índice caiu 0,8% aos 117.380 pontos. Na semana, o indicador caiu 2,47%. As maiores altas da semana foram lideradas por B2W, Magazine Luiza e TOTUS.
Já as maiores baixas por Eletrobras e IRB Brasil. Já o dólar terminou o dia cotado em R$ 5,47, uma alta de 2,14%. Na semana, a moeda americana subiu 3,3% em relação ao real. Começamos essa série, espero que vocês gostem, compartilhem, comentem, se inscrevam no canal e estamos aí, firmes e fortes na programação do Invest News, certo? É isso aí, bons investimentos, abraço.